Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. É um grande prazer, estar aqui novamente com vocês nessa manhã para compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus com vocês. E antes da gente começar, vamos orar e pedir a direção de Deus sobre o texto que vamos estar meditando nessa manhã. Senhor nosso Deus, rogamos a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, a Tua direção, o Teu sustento, ó Pai, para que possamos ministrar, ó Deus, a Tua palavra. Somos, ó Deus, grandiosamente gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos usar, ó Deus, como servo Teu para a Tua obra, para fazer, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos estar meditando nessa manhã encontra-se lá em 1 João, no capítulo 5. Nós leremos os versículos de 1 até o versículo 5, para nós meditarmos nessa manhã. E enquanto os irmãos abrem aí, muito se fala, de ganhar a vida, muito se fala de muitas vezes ganhar o mundo, mas nós estamos nesse mundo, todos nós sabemos, isso não é novidade para nós, nós estamos no mundo de forma passageira, e nós precisamos vencer esse momento, essa parte da nossa vida, com Deus. Nós precisamos passar por ela, nós precisamos vencer o mundo, passar por ele. E como que nós, cristãos, devemos agir? Sabemos que vivemos momentos muito conturbados, difíceis, ainda mais agora nesse período aí de quarentena por conta do coronavírus. Parece que as pessoas estão um tanto quanto mais estressadas em algumas situações, principalmente quando a gente observa, as mídias aí, as redes sociais, onde as pessoas estão à flor da pele, explodindo, perdendo o seu controle, ainda mais de frente para uma tela. Parece que as coisas pioram, porque as pessoas perdem a noção do outro, do próximo, e parece que estão atacando uma tela quando na verdade tem outras pessoas ali. E isso não é o que Deus quer para as nossas vidas, quer que nós vivamos de forma diferente para que nós possamos vencer o mundo. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com os irmãos nessa manhã, lá em 1 João, no capítulo 5. Vou estar lendo aqui até o versículo 5. Os irmãos, por favor, me acompanhem aí da sua casa, do seu lar. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, irmãos, a gente observando já no versículo 4 aqui do texto, ele vai dizer que porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Os nascidos de Deus. Quem são os nascidos de Deus? Quem são os filhos de Deus? E quando a gente faz essa pergunta, quem é o nascido de Deus que vence o mundo, essa vitória ela vem por meio de algo que é muito fundamental para qualquer cristão. Nós não vencemos o mundo com nossas forças, com o nosso trabalho, com os nossos bens, como eu falei inicialmente, ganhar a vida, a gente pensa logo em ser bem-sucedido, em ter sucesso, em
obter muitos bens, mas não é isso. Né? Vencer o mundo é passar por ele. E para que nós tenhamos essa vitória, né, para que nós consigamos vencer o mundo, nós precisamos ter uma coisa, que é a fé. Né? E essa fé, que fé é essa? Né? O que representa essa fé? Aí a gente volta lá no versículo 1, vai dizer assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Se nós cremos que Jesus Cristo veio de Deus, é nascido de Deus, nós temos fé, nós cremos nisso. Nós temos a fé dada a nós para crermos que Jesus é o Filho de Deus. Mas tem algo além disso. Né? Na parte B desse versículo ele vai seguir. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama a Deus, né, também ama os que dele é nascido. E aí Deus, né, por meio da tua palavra aqui, João, está se referindo a nós. Nós também somos nascidos de Deus. Deus, né, nos trouxe ao mundo. Ele nos escolheu. Né, nós temos a fé em Cristo. Nós cremos em Cristo. E nós somos, então, nascidos dele. Então, nós temos qual a palavra que eu poderia estar utilizando? Nós temos a plena confiança, nós temos a fé nisso. E aí, seguindo, né, no versículo 2 e 3, ele vai falar que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Ou seja, como é que a gente conhece, né, como é que a gente sabe que amamos os filhos de Deus? E aí vem a resposta, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Mandamento é uma coisa que a gente aprende lá, né, quando é criança, no catecismo, aquela coisa toda, e isso fica lá memorizado na nossa mente, mas é algo que quase nunca é falado, nunca é trazido, né, às vezes, para nós refletirmos sobre isso. E aí, quando eu li esse texto, isso me falou, essa palavra mandamento me soou, me fez recordar. Que mandamentos são esses? Né? O que representam esses mandamentos? Né? E aí a gente vai entender que, seguindo aí, né, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, eles não são pesados. Os mandamentos, ele vem como a lei de Deus. Né? Eles foram dados lá por Deus a Moisés, né? E ele foi dado em 2 tábuas, né? Em 2 partes. A primeira tábua, que fala sobre como nós devemos proceder em relação a Deus. Né? E aí, não terás outros deuses além de mim, não farás mais para ti de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e também guardar o sábado. Né? São mandamentos de como nós temos que nos relacionar com Deus. E na segunda tábua é o nosso relacionamento entre nós que somos nascidos de Deus, que somos separados de Deus. Né? E aí nós temos aí o 5º mandamento, que é honrar o pai e a mãe. Né? Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dar falso testemunho, né? E não cobiçar nada que é do próximo. Isso são coisas que Deus colocou como lei, né? E essa lei, ela deve ser observada. Esses mandamentos, eles devem ser observados no nosso dia a dia, até para que as nossas relações, elas sejam mais saudáveis. Né? A nossa relação com Deus, né? O cuidado que a gente tem que ter, né? Ao adorar a Deus, a buscar a Deus, né? Estão lá nos 4 primeiros mandamentos. Depois, os outros 6, eles vão falar de como nós, irmãos, né? Nós, nascidos de Deus, nós temos que nos relacionar, né? Com respeito, respeitar um ao outro, não ferir um ao outro. Né? O que é pertencente a teu irmão é do teu irmão. Nós não devemos cobiçar aquilo ali, querer aquilo, né? Querer o que o outro tem para si. Né? Os nossos pais, né? Uma relação que deve ser respeitosa, honrada,
né, em todo o tempo. E assim, esses são os mandamentos, a lei que nós recebemos de Deus. Mas não é só isso, né? Jesus, quando foi inquirido lá pelos fariseus, pegaram lá alguém que conhecia muito bem das leis, né? Quase que um jurista dos dias de hoje, talvez, né? E foi perguntar para Jesus qual que era o maior dos mandamentos, né? E aí Jesus, né, relacionando, né, a gente pode fazer essa relação entre a primeira tábua e a segunda tábua, como ele diz, que a coisa mais importante é amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, né, e com todo o nosso entendimento. Ou seja, entregar tudo, amar de forma grandiosa. Isso é o mais importante para nós que cremos, né, em Cristo Jesus, Filho de Deus. Então, esse Deus que enviou o teu Filho, nós devemos, né, amá-lo, né? Amarás o teu Deus. Isso é o mais importante, é o preponderante para as nossas vidas. Deus tem que estar presente, né, em primeiro lugar, né, em importância para as nossas vidas. Esse foi o primeiro. E Jesus, ele segue também, né, falando. E ele diz, né, logo em seguida também, que nós deveremos amar o teu próximo, né, amar o próximo como a nós mesmos, né, que é um mandamento que a gente pode relacionar com a segunda tábua, que é como nós devemos nos relacionar, com amor, com respeito, né, com carinho, né, com misericórdia, né, são sentimentos que nós devemos ter um para com o outro, né, e Jesus nos dá isso, ele nos apresenta, né, esses 2 mandamentos, que é o grande resumo, né, do que Deus quer para as nossas vidas, né. Jesus, instruído pelo teu Pai, né, que havia deixado para nós 10 mandamentos, ele faz um resumo, né, em 2 mandamentos, colocando Deus em primeiro lugar e depois também dizendo que a nossa relação, ela tem que ser de respeito, ela tem que ser de amor, né. E assim como, né, é muito difícil, né, nós entregarmos e colocarmos nosso coração todo diante de Deus, nós sabemos, nós somos falhos, o pecado ele tenta nos afastar dessa relação, né, e nós estamos constantemente buscando isso a todo momento, e é natural, e nós devemos, né, seguir fazendo isso, buscando adorar a Deus, colocar Deus acima de todas as coisas, né. Mas ele também nos diz que nós, irmãos nascidos de Deus também, nós devemos amar um ao outro, que é difícil. É difícil. Nós muitas vezes temos que né, deixar muitas coisas passar para que não haja nenhum problema, para que a gente não deixe de amar um irmão, mas essa é a vontade de Deus e que nós devemos fazer. Nós devemos superar tudo isso e amar uns aos outros, né? Olhar um no olho do outro, né? Dar um sorriso, um abraço. Nós devemos nos amar perfeitamente, porque somos irmãos. Como será a nossa vida eterna nos céus? Né? Não dá para a gente cravar aqui e dizer se vai ser exatamente dessa forma, porque Deus nos revelou. Mas a nossa relação vai ser com quem? Os nascidos de Deus, né? E Deus, né? O Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo estão lá para nos receber e viveremos lá, né, para a eternidade. Essa é o nosso futuro. E aqui, hoje, né, nós também devemos fazer assim. Tudo bem, nós estamos travestidos aqui, nós estamos num corpo pecaminoso, né, falho, mas nós devemos buscar isso. Nós devemos olhar, né, para o céu, imaginar quando nós todos estivermos reunidos lá junto do Pai e vivermos essa vida aqui também de amor, de misericórdia, de cuidado um para o outro. A essência da igreja é essa, né, o cuidado para um com o outro. Os irmãos não podem, de forma nenhuma, estar, né, com sentimentos ruins, um em relação ao outro, né, com inveja, com implicância, seja lá qual for o sentimento, né, rancor. Como é que vai ser isso lá no céu? Né? A gente não pode deixar para viver isso só lá no céu. Tempo, né, para que nós consigamos atravessar esse mundo, nós precisamos
observar essas coisas e buscar essas coisas. Então, irmãos, para finalizar e não estender muito aqui a mensagem, no versículo 5, né, vem a pergunta e a resposta aqui, né? Quem é o que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Aquele, né, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, né? Aqui está perguntando, quem é que vence o mundo senão aquele, né, que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus, nós cremos nisso. E nós também somos filhos de Deus. Obviamente que não estou me comparando aqui, nem querendo colocar nós em pé de igualdade com Jesus. Jesus é Deus, né? Mas nós somos nascidos de Deus. Nós cremos nele. Se cremos em Jesus, se cremos, né, em Deus, nós temos que seguir os mandamentos, aquilo que ele nos ensinou. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de rememorar, de relembrar, né, os mandamentos que Deus trouxe a Moisés, mas também aqueles que Jesus, quando foi lá pelo fariseu para dizer qual era o maior dos mandamentos, Jesus deu-lhes a resposta, né? Deus em primeiro lugar, que está à frente, o maior de todos os mandamentos, buscar amar a Deus e depois viver em paz entre os irmãos, né? Amar o próximo, poder estar, né, sentindo falta do próximo, estar orando pelo próximo, né, estar ajudando, estendendo a sua mão para o próximo. Então, que nós possamos meditar um pouco mais sobre essa breve mensagem, lembrando sempre, né, das leis, né? Deus, quando enviou seu Filho, né, Jesus, ele não veio para revogar essas leis, mas veio para cumpri-las, né? E elas são importantes para a nossa vida, nós devemos observá-las constantemente e colocá-las como práticas, né, para a nossa vida cotidiana. Então, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra e que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos dirija nesse sentido. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela mensagem que o Senhor trouxe, ó Pai, ao meu coração, para que eu pudesse, ó Deus, compartilhar com os irmãos. Ó Deus, o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos permitido, ó Deus, estar em comunhão contigo, estar, ó Deus, buscando a Tua palavra, buscando, ó Deus, a Tua direção, que assim, ó Deus, o Senhor dirija os passos dos meus irmãos, ó Pai, de toda a igreja, sustentando, ó Pai, a liderança da Tua igreja, o pastor Marcelo, o conselho, né, a junta diaconal, todos os irmãos, ó Pai, que exercem cargos na igreja de liderança, todos aqueles, ó Deus, irmãos pertencentes, ó Deus, à Tua casa, e aqueles também, ó Deus, que ainda não são pertencentes, ó Deus, à Tua igreja, mas que estarão, ó Deus, ou estão ouvindo essa palavra, que possam ser, ó Deus, tocados por Ti e que venham, Deus, junto de nós viver nessa comunidade, ó Deus, que é agradável a Ti, que nós possamos, ó Deus, aqui viver, ó Deus, uma prévia daquilo que será lá nos céus, ó Deus. Nós possamos viver em união, em amor, ó Deus, um para com o outro. Ó Pai, assim oramos, ó Deus, agradecidos. Te pedimos ainda, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, ó Pai, os pecados, porque, ó Deus, a nossa natureza é falha. Ser misericordioso conosco. Assim, ó Deus, oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Até breve, meus irmãos.